gente fala de equação do segundo grau, né? Mas, Rodrigo, o que seria isso? Entenda um problema assim básico, claro. Ele fala assim, qual o valor de x do retângulo abaixo, sabendo que sua área é igual a 1000 metros quadrados? Isso aqui é como se fosse, né, você tirar a área de um terreno, a área do seu quarto, da sua sala, para você revestir de um piso, um laminado, um azulejo, enfim. Então, o que acontece? Eu tenho essa área, só que eu não tenho um valor específico dessa área. Eu botei letras. Botei a letra para a altura x e para a base 120 menos 2x. Só para você tentar entender. Então, se fosse número, por exemplo, altura 2 e base 5, como é que a gente acha a área, né, de uma figura retangular? A gente sabe que a área é dada por quê, gente? Base vezes a altura. Perfeito? Então, eu pegaria esse 2 e multiplicaria por 5, daria 10 metros quadrados. É simples assim, tá? Mas tem letra. E eu já falei que a área é 1000 metros quadrados. Então, eu não quero saber a área. Eu quero saber justamente esse valor de x, que é da altura, e esse valor de x que está aqui também na base. Beleza? Então, vamos lá. Vamos entender uma coisa importante. Se você já sabe que a área é igual a base vezes a altura, acabou. Ou seja, a base é 120 menos 2x, beleza pura, e a altura, x. Então, vai ficar 120 menos 2x vezes x, belezinha? Fazendo a multiplicação, a distributiva, ó, 120 vezes x, 120x, 2x vezes x, vai ficar menos 2x ao quadrado. Com isso, o exercício já informou que a área é de 1000 metros quadrados. Então, é só substituir no valor, né, onde tem o A. Então, vamos lá, como é que ficaria isso? 1000 igual a 120x menos 2x ao quadrado. Gente, eu vou pegar todo esse bloco aqui, ó, 120x menos 2x ao quadrado, e passar para o outro lado, bem? Então, olha como é que ele vai ficar. 2x ao quadrado menos 120x mais 1000 igual a zero. Isso. Bom, isso aqui se caracteriza por uma equação do segundo grau. Por quê, Rodrigo? Porque a nossa incógnita aqui, o x, gente, ele está sendo elevado a 2, por isso que é uma equação do segundo grau. Se fosse o x elevado a 1, se não tivesse esse x ao quadrado aqui, só o 120 vezes x. 120 vezes x é a mesma coisa que x elevado a 1 em si, né? Quando não tem nada, esse expoente vale 1. Então, o expoente define qual é o grau da sua equação. Né? Lembra de polinômio? A gente já viu isso no 8º ano. Enfim. Então, vamos lá. Isso é uma equação do segundo grau, porque o x está elevado a 2. Ah, Rodrigo, então, né, você está me dizendo que se o x estiver elevado a 3, eu tenho uma equação do terceiro grau. Reparem só, tá? Que eu já vou dar uma dica importante. Quando o x é uma equação do primeiro grau, é que vai ter uma só resposta. Quando o x estiver elevado a 2, que é uma equação do segundo grau, eu vou ter duas respostas e assim por diante. Beleza? Mas antes disso, para a gente poder encontrar essas respostas, eu não vou resolver agora, você precisa identificar os coeficientes dessa equação do segundo grau, que são importantes. Como assim coeficiente, Rodrigo? Porque toda equação do segundo grau, ela tem essa característica aqui, ó. Observa aí pelo slide. Então, eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ela tem esse formato. Ah, Rodrigo, então a gente determina quem é o A, quem é o B, quem é o C. Sim, são os coeficientes dessas letras. Né? Então, por exemplo, o A é o que está acompanhando o x ao quadrado. O B é o que está acompanhando o x elevado a 1. E o C é o que está sozinho. Nesse exemplo aqui, de 2x ao quadrado menos 120x mais 1000, quem é A, B, C? Consegue me responder? Tenho certeza que sim. Olha para cá. No caso, o A é bem simples. É o 2, não é o 2x ao quadrado. É o 2, é o coeficiente. Quem é o B? Gente, fala para mim. É o 120, mas cuidado, o sinal entra, então é menos 120. Então, quando eu falei que o A era 2, eu não preciso falar que é mais 2, porque quando ele fala 2, que já é um sinal positivo. Show? Só no caso do negativo que a gente precisa falar. E o C? O C é o que está sozinho. Então, você já sabe identificar quem é A, B e C. Show? Beleza!